Então, Sami, muito grato pela tua generosidade em aceitar o convite para fazermos esta live, esta palestra, esta conversa, no fundo. É um prazer partilhar este espaço contigo, uma amizade que já vem de alguns anos e uma admiração também que eu tenho por ti, pelo teu trabalho, pela pessoa que és, também pelas trocas que já tivemos em várias ocasiões. É uma alegria poder estar contigo em tantas ocasiões e poder também beber um pouco da tua sabedoria, da tua experiência. Eu faço uma breve apresentação. Meu nome é Marco Almeida, eu sou constelador familiar, tenho um percurso de trabalho longo em multinacionais da área da tecnologia e há uns anos a esta parte tenho-me dedicado à área de desenvolvimento pessoal, primeiro para mim e depois também para os outros. E conheci o Sami Storch, que é juiz de Direito, qual é a cidade, Sami, por favor, podes-me ajudar? Bad Reichenhall, não é isso? Não, a cidade em que exerces a tua profissão como juiz de Direito. Achei que você estava falando onde é que a gente se conheceu. Eu atualmente trabalho em Itabuna, Bahia. Exatamente, juiz de Direito em Itabuna, na Bahia, e pioneiro na utilização da constelação familiar, não é? Como abordagem para a resolução de conflitos e o criador do direito sistémico, não é? E nesse sentido vai estar connosco a partilhar um pouco da sua experiência. Então passo a bola para ti, Sami. Obrigado, Marco. Então, boa tarde a todos e grato pelo convite. É uma alegria reencontrá-lo, ainda que na tela, assim, né? Mas bom estar contigo novamente. E é isso, como você falou, eu me encantei com as constelações, eu conheci as constelações, o trabalho do Bert Hellinger, e imediatamente vi, logo no meu primeiro workshop, eu lembro que era um grupo em que várias pessoas constelavam com o Renato Bertatti, e eu constelei uma questão pessoal e outras pessoas também. E teve uma pessoa que constelou porque o filho tinha cortado o contato com ela, não falava com ela há 4 anos. Outra pessoa estava querendo se separar, mas não sabia como fazer, se deveria se separar ou não. E teve uma situação de doença, de esquizofrenia, teve uma outra relativa à droga, da mãe preocupada com o filho usando drogas, questões assim que as pessoas vivenciam, né, em suas vidas e que o direito vivencia também. Eu, como advogado que era, em 2003, imediatamente aquilo me tocou muito. Falei, poxa, quer dizer que existe um caminho que promove a conciliação de uma forma tão bonita, tão profunda, rápida, efetiva, e no sistema jurídico, sistema judiciário, as pessoas dão tantas voltas e às vezes não chegam no ponto, né? Um exemplo é questões criminais. Tem todo um sistema penal, leis, né, há tanto tempo, e parece que as pessoas estão dando voltas num labirinto e não encontraram o caminho para se libertar. E aí o direito acabou se tornando uma ciência em torno de si mesma, né, se descolando da realidade da sociedade, e aí as pessoas ficam falando de direito aqui como se o direito se bastasse por si mesmo, né, discutindo leis e argumentos e falando juridiquês, até uma linguagem que distancia da pessoa de carne e osso, né, e não tem efeito. Então, eu estava falando dos crimes, né, poxa, os crimes só têm aumentado, apesar de tanto esforço, de tantas instituições, de tantos estudiosos para combater o crime. Então, quer dizer, não está chegando na alma da questão, né? Do que as pessoas estão realmente precisando para se libertar do crime. A pessoa vai presa depois de um julgamento sofrido, o julgamento não olha para a vítima, o processo não olha para a vítima, o processo penal, judicial. A pessoa cumpre a pena ou não cumpre, sai revoltada e pratica outros crimes. Então, está andando em círculos. E o ciclo continua, não é? Perpetua-se. E isso, como a gente observa nas constelações, isso acontece com as pessoas também. Não só na área criminal, mas relacionamentos desequilibrados,
Não adianta a pessoa terminar um relacionamento, isso não significa que o próximo vai ser equilibrado. É um padrão. A pessoa está emaranhada num padrão e tende a repetir esse relacionamento. Então, a justiça vai ficar montando toda uma economia em torno de um monte de profissional ganhando dinheiro, supostamente para ajudar as pessoas, só que, na verdade, tudo continua igual, né? E aí, trabalha um processo de divórcio, briga, o juiz dá a decisão e as pessoas continuam brigando, continuam revoltadas e recorre, desculpe a decisão, e entra com outro processo para ter uma revanche, porque não aceitou, né? Aí, quando termina aquela situação, a pessoa começa um novo relacionamento, só que não terminou, porque no outro ainda tem descumprimento, ainda tem discussão em relação aos filhos, né? A pessoa se separou, tem sentença, estou divorciado, pronto, está resolvido. Só que está respondendo processo porque não pagou alimentos, ou porque a partilha de bens não se resolveu, ou porque está brigando pela guarda dos filhos. Como é que uma pessoa nessa situação vai estar livre para iniciar um novo relacionamento que flua bem? Né? Aí ela já encontra uma outra pessoa que também está emaranhada, que também já julga o relacionamento anterior. O homem, nesse exemplo que eu dei, arruma uma segunda mulher, acha que pronto, me livrei daquela situação. Aí entra num novo relacionamento, e a nova mulher já começa julgando o anterior, achando que a anterior é uma jararaca, e julgando e querendo excluir. Não quero ouvir falar naquela mulher, ela tá errada, seus filhos estão mal educados é por causa dela. E aí já exclui de novo. E aí ela já não reconhece quem que veio primeiro, quem que foi tão essencial para que esse homem tivesse filhos, para que ele seja quem ele é hoje. Aí o segundo relacionamento fracassa também, acaba entrando possivelmente no mesmo desequilíbrio, né? Violência doméstica é a mesma coisa. Pessoa que está envolvida com violência doméstica, o juiz dá uma decisão, manda separar, manda afastamento compulsório, dali a poucos dias eles estão juntos de novo, desobedecendo o juiz, a própria vítima, inclusive. Ou então se separa, aí ela arruma outro relacionamento, em muitos casos também é violento, outro relacionamento. O agressor também se envolve em outro relacionamento violento. Quer dizer, tá faltando o direito olhar para a alma da questão, ter um olhar mais profundo, né? É uma crise do direito, uma crise. E o direito está num momento, assim como tudo no mundo, né, de transformação profunda. A gente tem que aproveitar esse momento para efetivar as transformações, para que a gente saia dessa fase de transição melhor do que a gente entrou. Isso não pode ser em vão. Independente de crenças, né? Foi Deus que mandou a pandemia, foi os chineses, é apenas um fenômeno biológico que não tem nada a ver com misticismo, independe disso. Só que toda crise é uma oportunidade, né? Então vamos se transformar, porque as coisas não vão continuar sendo como eram. O direito já vem se transformando há um bom tempo, né? Automação, os profissionais do direito, quem gostar da forma mecânica de trabalhar, de ficar fazendo argumentos mecânicos, padrões, petição tudo padronizada, aquela coisinha tudo igual, que não gosta de se transformar, já era. Porque já são os robôs que estão fazendo isso, né? Isso, pois é. Esse é o meu notícia. O que vai sobrar para o profissional? É verdade. Vai sobrar o que é humano, o que é estritamente humano, que o robô não é capaz de fazer, que é essa conexão, a ressonância com as pessoas, identificar aquilo que está oculto. Isso que a constelação nos proporciona de uma forma tão bonita, tão maravilhosa, né? É verdade. Então, eu percebi isso, né? Quando eu vi a constelação, eu falei, nossa, isso é lindo, isso é direito, porque o Bert Hellinger fala das leis sistêmicas, das ordens do amor que regem os relacionamentos. Quer dizer, se o direito não observa essas ordens sistêmicas, então o direito vai ficar andando em círculos, perdido e não vai ser efetivo, não vai ser libertador. Agora, se o direito considerar essas ordens sistêmicas como princípios superiores,
Ó, essas são as leis que não tem discussão, a gente tem que considerar, tem que olhar, tem que observar, porque elas atuam o tempo todo. E não mudam, essas leis não mudam, não é? Elas são constantes. Exatamente. Aí o direito funciona, aí o direito pode ser um instrumento de libertação, de pacificação, de harmonização das relações de uma forma verdadeira. E eu comecei a aplicar isso aí, comecei a observar isso, e lendo os livros do Bert, e marcando tudo que dizia respeito à separação, ao divórcio, a filhos, à violência, a drogas, a relações de trabalho, questões jurídicas em empresas, questões jurídicas em geral, porque essas relações humanas relações é direito, né? O direito regulamenta as relações entre pessoas para pacificar. Então se aplica plenamente. As pessoas falam assim, poxa, mas como que você teve ideia de aplicar isso no direito? Poxa, como é óbvio até, né? É porque como o direito se tornou uma ciência em torno de si mesma, e como se tem uma linguagem própria, como se fosse uma outra coisa. Mas não é a mesma coisa. E acaba por, nesse ciclo, né? Nesse ciclo em que o direito se colocou, acaba por, de certa forma, se aliar um pouco daquilo que está à volta, não é? Isso acaba por ser algo que não contribui para a boa resolução das situações, não é? Quando se aplica o direito de uma forma literal, não é? Sem essa forma quase automática, automatizada que mencionaste, acaba por perder muito detalhe, acaba por ser simplesmente aplicar um determinado ponto de vista, de acordo com aquilo que a lei define, não é? E ao fazê-lo dessa forma, nós perdemos muito daquilo que é o detalhe. Quando olhamos para uma pessoa, uma família, para o seu sistema, isso, acabou por ser a tua experiência pessoal, quando tomas contacto com esta abordagem, que no fundo te permitiu ver essa transformação em ti e que foi possível aplicar depois no teu âmbito profissional. É assim, eu tenho uma busca pela eficácia, sabe? Eu estou dedicando um tempo, uma energia para alguma coisa, tem que funcionar. Claro. Efetivamente, né? Não tem como ficar fazendo 2 vezes a mesma coisa. Pô, de novo, o mesmo assunto, a mesma coisa. A gente tem que caminhar em frente. E eu tenho essa coisa de ter que funcionar e buscar. Eu não me acomodo também diante de incoerências, né? Coisas assim que... Uma lei que não faz sentido, uma lei que não tem efetividade, que não resolve as coisas por benefício das pessoas, não faz sentido. Então, essa coisa de buscar soluções, né? E a constelação abre essa percepção, assim, é muito legal. E aí, quando eu comecei a aplicar, aí começaram teve um acréscimo no índice de conciliações impressionante. Porque muitas vezes a gente se depara com uma ação que o juiz percebe claramente, o que eu fizer aqui não vai resolver. Eu vou dar uma sentença, mas isso não vai resolver. Essas pessoas estão perdidas. Eu não sei o que é pior. Se eu fazer alguma coisa ou não fazer. Em alguns casos é assim. Por quê? Porque não depende do juiz. Né? É para onde que as pessoas estão se direcionando. Por exemplo, ver um pai e uma mãe sacrificando o filho para ver quem tem o direito, para ver quem ganha a ação, isso é muito triste. É trágico numa família. Isso vai custar muito caro para o filho. Né? E se o juiz simplesmente disser, bom, meu papel aqui é julgar, um falou uma coisa, outro falou outra, eu vou decidir, a gente sabe que não vai dar certo. Isso é muito triste. Né? Então, a minha atuação... Desculpa. A minha atuação não é na área do direito, porque eu não estou nessa área, mas no trabalho que tenho desenvolvido a nível da constelação familiar, chegam muitas famílias, ou um pai, ou uma mãe, ou até às vezes vem o casal, não é? E essas dinâmicas nós verificamos frequentemente, são comuns a todas as famílias, não é? Sobretudo quando há um conflito, quando há uma relação de casal que já não está tão bem, não é? E utilizar esse conflito de alguma forma, utilizar os filhos como arma nesse conflito, de alguma forma traz uma carga muito pesada para os filhos, não é? E isso, se nós queremos mudar alguma coisa naquilo que são as dinâmicas atualmente das famílias,
para promover um futuro melhor, é agora que temos que atuar, não é? Sobretudo tendo consciência, tendo contacto com esta abordagem maravilhosa que Bert Hellinger nos deixou. Nós, acaba por ser mais do que uma função, uma missão também, não é? Utilizar esse conhecimento, essa consciência de uma forma que permita a outros ter melhores relações, ter mais paz nos seus relacionamentos. E às vezes um relacionamento, ele não necessariamente tem, um casal não necessariamente tem que continuar junto. Por vezes as relações, as pessoas juntam-se, cumprem uma determinada função juntas e depois cada um segue o seu destino, não é? A forma como se separam e a forma como olham um para o outro nesse momento e a partir desse momento é que vai fazer toda a diferença, não é? E nesse sentido, o trabalho que Bert Hellinger nos deixou, com mais de 70 anos de trabalho, não é? Que ele começou a trabalhar com 20 e poucos anos, que ele nos deixou uma vida inteira de experiência. E ele começou a escrever já tarde, não é? Ele começa a escrever já numa fase adiantada da sua vida, mas ainda assim deixa-nos um legado de, creio que, mais de 100 livros. Então está aí disponível para quem quiser saber, conhecer, começar por ler algo, não é? Depois interessar-se talvez por um trabalho mais prático. Está aí tudo disponível. Eu gostava de fazer uma pergunta, Sami, se podes, por exemplo, dar-nos algum exemplo prático que se tenha passado contigo. Eu recordo-me de alguns que se passaram comigo na minha prática, mas talvez como a tua prática é mais, neste sentido, muito mais rica, não é? Talvez que nos possas trazer algum exemplo de como uma resolução de um conflito foi possível através desta abordagem. Posso. Tem muitos exemplos, né? A gente vai se maravilhando a cada vez como situações aparentemente impossíveis de serem resolvidas de uma forma boa, pacífica, de repente encontram um bom encaminhamento, né? Um dia desse veio uma advogada para uma vivência no fórum e ela tinha um inventário da família dela, ela era inventariante do pai dela. E os irmãos não estavam entrando em acordo, desde que abriu o inventário começou a dar briga, a família se desuniu, se distanciou, e assim, o patrimônio, o prejuízo para essas famílias é tanto quando não tem acordo no inventário, né? Porque às vezes as pessoas vão vivendo a vida como se fosse normal, empurrar com a barriga as desavenças, os problemas, e elas não falam aquilo que precisa ser dito, não querem olhar, tratar daquilo. Então, às vezes, desenvolve até uma indiferença umas com as outras. Irmãos que deixam de se falar, né? E aí, quando morre um pai, uma mãe, aí todos são obrigados a sentar ao redor da mesa e aí vem à tona todos aqueles problemas que estavam debaixo do tapete. Aliás, isso tem uma semelhança com o que está acontecendo na quarentena, né? As pessoas, às vezes, as famílias, às vezes, vinham empurrando com a barriga, agora, pá, todo mundo está dentro de casa. E aí começa a aparecer aquilo que as pessoas não queriam olhar e agora estão olhando. No inventário é a mesma coisa. Né? E aí teve esse caso dessa advogada. E ela não entendia aí ela era uma filha do segundo casamento do pai. Aí tinha os filhos do primeiro casamento, só que ela é advogada, ela era mais próxima do pai, porque o pai se separou da primeira mulher cedo, deixou filhos pequenos lá e ele acompanhou o crescimento dos filhos do segundo casamento, né? Aí ela era inventariante, por essa proximidade, com a mãe era casada com o pai que faleceu e tal. Aí o inventário estava dando problema. Aí quando a gente constelou, nós pusemos representantes para cada um dos irmãos dela. Ela tinha 2 irmãos mais velhos do primeiro casamento. E ela era do segundo. Aí eu falei, olha, você é a terceira. E você está ocupando o lugar, você é inventariante. Você tomou a frente como se fosse a primeira. Você que tá querendo conduzir tudo. E os irmãos mais velhos olhavam para ela assim, né? Não estavam gostando daquela história. Ela falou, nossa... É mesmo. Meu pai sempre me dizia que eu sou a primeira. Ele me chamava minha primeirona. Olha só. E aí o movimento na constelação foi de ela olhar para os irmãos mais velhos
e reconhecer: vocês vieram primeiro, vocês são maiores. Eu me julguei maior do que vocês, mas agora eu vejo. E ela teve que reconhecer que os irmãos pagaram um preço muito alto para ela poder existir, poder ter o pai dentro de casa cuidando dela, porque os filhos não tiveram. Então ela falou: vocês não puderam conviver com nosso pai. E eu só tive essa possibilidade graças ao sofrimento de vocês. Eu me beneficiei do sofrimento de vocês. Eu sinto muito. Agora eu vejo como vocês são fortes. E eu sou só a terceira filha. E aí foi muito emocionante. Aí eles se abraçaram, foi bonito e tal. E aí ela colocou em ordem, né? Nós colocamos em ordem ela no lugar dela. E aí todos sorrindo, se abraçando e tal. Alguns dias depois, o inventário já tinha uns anos andando, sei lá, 5, 7 anos, sem solução. Aí, alguns dias depois, ela me mandou uma mensagem falando que se reuniu com os irmãos e que agora estão todos unidos novamente e que tá tudo bem. Mandou uma foto, a primeira foto dos irmãos em ordem. Eles tiraram a foto em ordem, assim. Que bonito. Então, tá aí um exemplo recente, né? Mas tem muitos. É impressionante como, quando nós consideramos as leis sistêmicas na solução dos conflitos judiciais, como libera as pessoas. O conflito nem sempre ele se resolve de imediato. Na maioria dos casos, sim. Mais de 90% resolve em acordo na próxima audiência. Não precisa nem vir para mim o processo. O conciliador resolve com as pessoas. Mas quando não é assim, as pessoas começam a olhar para o mesmo horizonte, para a solução, e aí o processo flui de uma forma muito... Elas entram em acordo quanto a cálculos, quanto a perícia, quanto a necessidades de provas, e deixam de ficar uma impugnando a outra, uma querendo causar tumultos processuais, para aquela coisa que sai totalmente, desvia totalmente o foco do que é importante, justamente para evitar olhar para o que é importante. Aí fica se falando de tudo menos do que importa. É essencial, não é? E aí o processo não anda mesmo, porque as pessoas ficam perdidas em impugnações, em picuinhas jurídicas, processuais. É um negócio ridículo, mas acontece muito ainda. Pois é, as ordens do amor, não é? Os princípios básicos de vida, que são... Quando nós tomamos consciência, quando pelo menos posso dar o meu testemunho, quando eu comecei a primeira vez a ler, a perceber e a ler, parecia-me algo tão simples, mas tão evidente, tão óbvio, mas que tão poucas vezes nós tomamos consciência, não é? E se nós pensarmos, quando olhamos para aquelas palavras e lemos aqueles princípios, não é propriamente a interpretação daquilo que está escrito que é complexa. O que por vezes é complexo é colocar em prática aqueles princípios, né? E é aí que se torna, que vem o desafio, colocar em prática aqueles princípios, começando por nós, porque primeiro temos que coordenar a nossa casa, temos que coordenar-nos a nós próprios, né? Dessa forma nós conseguimos perceber, sabendo as ordens, nós conseguimos identificar as desordens. E 3 princípios tão simples, que aparentemente são tão simples, não é? Como o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, não é? entre as trocas. Quando nós conseguimos efetivamente pôr em prática estes princípios, conseguimos rapidamente perceber que as relações se tornam mais leves, se tornam mais abundantes, mais fluidas, não é? E mais enriquecedoras para todos nós. Do ponto de vista da aplicação no direito aqui em Portugal, através do Dr. Joaquim e também de outras pessoas que eu tenho vindo a conhecer, isso tem sido, e aliás até podemos aproveitar para falar já um pouco dessa palestra, dessa conversa que vão ter os dois, não é? E fazer de alguma forma a introdução a esse tema. Eu acabei por tomar conhecimento do trabalho dele já depois de te conhecer a ti, o teu trabalho. É curioso, estando eu aqui, tomar conhecimento já posteriormente. Então ele tem sido também uma pessoa muito bem sucedida na aplicação desses princípios naquilo que é o seu trabalho, e com resultados também muito positivos, o que tem sido fantástico para a comunidade em que ele está a trabalhar, tendo já também outros colegas a trabalhar noutros lugares, também
com a aplicação destes princípios, que é algo que, do ponto de vista do direito, tem sido um caminho lento, mas seguro, não é? Não sei se aí no Brasil tem havido uma expansão muito grande nessa área. Creio que neste momento já quase todo o país está, ou pelo menos conhece esta abordagem. Mais ou menos, não é bem assim em todo o país, né? Tem iniciativas, tem projetos por todos os estados, mas ainda é uma minoria. Não são todos os juízes que estão utilizando, todos os advogados que conhecem. Agora, se você imaginar que na maioria dos estados da federação tem uma OAB, ou em várias espalhadas em algumas cidades, como em São Paulo, no interior de São Paulo, tem várias cidades com comissões de direito sistêmico na OAB. Então, em cada uma se reúnem 10, 20, 30 advogados com frequência para estudar o direito sistêmico, para treinar constelações aplicadas aos processos, algumas dezenas de juízes que utilizam também em diversos tribunais. Então, é algo que está crescendo. A gente observa nitidamente como isso está promovendo uma transformação na cultura de como lidar, como ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos. Agora, daí para todo mundo usar, assim, para ser generalizado, tem uma distância, né? Porque muita gente, muitos ainda têm receio, né? Ou tem preconceito, ou não tiveram acesso ainda, oportunidade ou interesse, porque tem um preço, né? Tem um preço. Você trabalhar dessa forma tem um preço. É preciso deixar algumas coisas para trás, renunciar a algumas coisas. Por exemplo, o juiz, para constelar, ele deve concordar em renunciar a uma parte do seu poder, porque não está mais na mão do juiz o que deve ser feito, né? Em consonância com o que o Bert ensina a respeito das ordens da ajuda, nós chegamos depois, né? Então, quem realmente tem a força para decidir, quem tem a capacidade de enxergar o melhor caminho e resolver, são as próprias partes. Então, é uma forma da gente devolver, olha, as partes chegam no judiciário e falam, tá aqui o poder, decide aí, Estado, juiz, decide aí porque a gente não dá conta, nós somos incompetentes, a gente está brigando e não se entendeu. O que são isso? São as crianças que chegam para o pai falando, né? Papai, você resolve as crianças brigando. Infelizmente, é isso que acontece. E aí o juiz faz o quê? Fala, olha, isso aqui quem tem que resolver é vocês. Eu vou aqui mediar uma situação, orientar, posso oferecer alguma ferramenta, facilitar o processo para vocês. Mas vocês é que vão... Eu devolvo para... O poder é de vocês. Coloquem-se nesse lugar. Isso fica muito nítido, como isso é importante quando se trata de pais e filhos, né? Porque se os pais não conseguem se entender em relação ao que fazer com os filhos, guarda dos filhos, regime de visitas, quando que fica com um, quando que fica com outro, para que escola que vai, para onde vai viajar nas férias, porque tudo isso vai para o juiz. Às vezes as partes não se entendem e falam, não tem comunicação entre a gente não se fala, aí brigam por causa do dia que a pessoa vai viajar, porque o pai arrumou uma festa, a mãe arrumou uma viagem, e família, e o Natal, e não sei o que, essas coisas, né? De casais separados. Aí, se o juiz decide, os pais não têm poder nenhum, os pais quando a criança precisar de alguma coisa, porque a criança precisa de segurança, precisa dos pais, né? Aí ela vai buscar segurança. Ela olha para os pais não estão lá, porque eles não dão as decisões, eles não se entendem, eles não oferecem segurança para a criança. A criança vai confiar no juiz, o juiz é quem determina as coisas para a vida dela. É o juiz que vai falar com quem que ela vai morar, onde é que ela vai passar férias, né? Aí eu explico isso para os pais. Aí eu falo, olha, se eu decidir isso aí, vocês vão estar renunciando ao poder de pais de vocês. A criança vai ficar esperando que o juiz decida o que vai ser da vida dela. Imagina que vocês vão chegar para a criança, para o filho de vocês, e vão falar, olha, o juiz decidiu que vai ser assim. Agora imagina diferente. Imagina que vocês conversem entre si. Eles não estão querendo conversar. Imagina que vocês conversem entre si
entrem num acordo, e aí cheguem juntos para a criança e falem, olha, meu filho, eu e sua mãe, eu e seu pai, decidimos que vai ser assim, 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 assim. Como é que a criança se sente? Como é que vocês se sentem? Qual que é o tamanho de vocês numa situação ou em outra? E aí, vocês querem mesmo que eu decida ou vocês querem suspender aqui um pouquinho para vocês conversarem e entrarem em acordo? Né? Aqui no Brasil tem a lei recente que fala da guarda compartilhada, que é obrigatória. Muita gente resiste. Muita gente não gosta dessa lei, advogados, porque dá trabalho. É muito mais fácil, parece que... E as pessoas estão brigando, não conseguem se falar, e o juiz manda a guarda compartilhada e só dá problema, né? É o que alegam. Aí para o advogado, não, o juiz tem que decidir, guarda unilateral, decide uma coisa ou decide outra, não pode ser compartilhada porque dá muito trabalho conversar. Aí eu digo, peraí, a lei está certa, a lei está mostrando um norte, ela está mostrando um caminho, não significa que isso está pronto. Só que quem que vai fazer o trabalho, quem que vai lutar, trabalhar para que esse caminho seja, para chegar nesse norte? Tem que ser os pais. Então você vai sacrificar o melhor para a criança, vai deixar de fazer o que é melhor para a criança, porque os pais estão com preguicinha, estão com dificuldade, porque um bloqueou o outro no WhatsApp e prefere não se falar. Pois é. Eu falo, sinto muito, mas isso é uma obrigação de vocês. Eu sei que é mais fácil eu decidir. Eu sei que é mais fácil. Só que é obrigação. Vocês se separaram? Então vocês devem ter pensado bem, isso deve ter sido a melhor decisão para vocês. Cada um quer seguir sua vida. Mas vocês têm essa obrigação de se entender em relação à guarda compartilhada do filho. Porque para ele vocês têm que estar juntos. Assim, as decisões que vêm dos pais têm que ser consonantes, têm que ser harmônicas em relação ao filho. E vocês gastem o tempo que vocês precisarem para se entender. Procurem mediação, mas os pais que têm que se entender. Se não, é a mesma coisa. Tá bom, eu desisto também, já sei que não deu certo. O juiz decidiu uma questão dessa, assinar um atestado de que não deu certo. Porque para o relatório de produtividade fica legal. Legal, dei uma sentença, está resolvido. Daqui a pouco volta, dou outra sentença, dei 10 sentenças do mesmo caso, vale como 10 sentenças. Agora, não resolveu absolutamente nada. Se precisou de outra... O conflito permanece, não é? O conflito continua e o casal, continuando em conflito, está sempre a voltar a pedir a ajuda do juiz e dos tribunais para resolver a sua questão, não é? Ao passo que a primeira... Não só o casal, os filhos também. Bem, claro. Porque os filhos vão ficar sem os pais, vão sentir os efeitos da exclusão dos pais, da alienação parental, vão se envolver em relacionamentos difíceis, estão sujeitos a se envolver com drogas, a ter dificuldades na escola, quando crescerem e tiverem um casamento, vão brigar também, igualzinho os pais fizeram. E fica o mesmo... o padrão volta a repetir-se, não é? E acaba por ser algo que se perpetua ao longo de várias gerações. Exatamente. Então, se tem um caminho que é o da libertação, esse é o caminho. E aí, como é que fica o direito? Mas isso é função de juiz, ou é função de advogado, ou é função de psicólogo? A meu ver, todos esses profissionais devem trabalhar pela libertação. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhuma profissão fazendo um trabalho ineficaz. Deus me livre se eu fosse um terapeuta, ficar anos acompanhando um cliente e perceber que ele está do mesmo jeito, né? Um médico que só fica enrolando, só dando paliativo, só dando aspirina, remédio. Gente, a satisfação profissional deve ser a gente ver que as pessoas se libertam de nós, né? Então, as pessoas que chegam com um processo, eu não quero mais vê-las lá no fórum. Se for para encontrar em outro lugar. Não quero mais ver ali naquela mesma situação, né? É curioso tu referires essa situação, porque às vezes há pessoas que me conhecem, que conhecem o meu espaço, conhecem a atividade
e entram em contacto comigo, mandam uma mensagem ao WhatsApp ou através de uma rede social onde eu tenho informação e perguntam, eu tenho uma questão, gostava de falar consigo, quantas sessões serão necessárias? E eu normalmente eu digo, olha, eu espero que na primeira conversa que nós tenhamos você já possa sair com uma imagem diferente, porque o meu objetivo é que seja autónomo, que seja independente, né? Então, e isso causa surpresa, porque em geral, quando as pessoas procuram ajuda, estão à espera de algo, têm uma imagem de que um aconselhamento ou algum tipo de terapia requer acompanhamento e requer continuação, não é? E o que nós sabemos, o que tem de bom esta abordagem é isso, é que promove a autonomia, promove a independência, assim as pessoas que nos chegam tenham, de alguma forma, é preciso ter coragem para assumir esse caminho, não é? É preciso ter vontade, ter coragem de dar esse passo, de ir para além daquilo que já estão habituadas a ver. E isso requer também essa coragem para dar esse passo, para seguir esse caminho, no fundo, para deixar que o adulto se sobreponha à criança interior, não é? Para que possamos tomar essas melhores decisões. Isso requer vontade, não é? Requer e muitas vezes o que nós podemos fazer e fazemos é dar esse impulso inicial e depois, como o Berto falava, e eu lembro-me destas palavras, que ele dizia, nós vamos subir uma montanha e eu vou acompanhar-vos até certo ponto e a partir daí vocês cheguem. Né? E é importante dizer também que isso não elimina uma eventual necessidade de um acompanhamento terapêutico, né? Porque nós não estamos nos propondo a fazer esse acompanhamento, eu pelo menos, né? E muitos consteladores, agora um psicólogo que faz esse acompanhamento de uma forma mais prolongada, se a pessoa entender que isso é necessário para ela, se isso for recomendável para ela, ela pode procurar um psicólogo ou profissional que for para acompanhá-la, médico, terapeuta, seja o que for. A gente não está excluindo a necessidade deles, né? Nós fazemos um trabalho pontual que pode pode liberar algo, ensejar uma transformação dali para frente, inclusive, como a gente fica sabendo em muitos casos, auxilia muito no processo terapêutico, né? Mas não existe uma concorrência, assim, né? Claro. Então, os psicólogos não precisam temer, assim. Agora, tem que funcionar. Tem que funcionar. Hoje em dia, não está perdendo espaço, métodos e aquilo que eu falei, o direito que faz a pessoa andar em círculo, que não funciona, isso vai ter que ficar para trás. Não tem como subsistir práticas que não funcionem, que não ajudem as pessoas. Pessoas que ganham em cima das outras, né, que ganham dinheiro das outras, que prestam serviços que não tragam algo de útil. Então, cada um que busque sua capacitação para ser eficaz, como muitos psicólogos são, muitos psicólogos, né? E muitos também já se interessaram, não é? Já se animaram por conhecer as constelações familiares e os princípios básicos de vida que estão por trás que estão na base, não é? dessa abordagem. Berto gostava de lhe chamar uma filosofia de vida, não é? Não tanto uma terapia ou psicoterapia, embora ele tenha feito esse trabalho durante muitos anos, mas ele preferia que fosse conhecido como uma filosofia de vida, mas é uma filosofia de vida que tem efeitos práticos na vida das pessoas e é esses efeitos que procuramos potenciar, não é? Quando falamos e quando aplicamos esta abordagem. Na área do direito tem sido um grande avanço, também noutras áreas, não é? Como a área da pedagogia, a área empresarial, enfim, a área da saúde, como mencionaste no início, em que o Renato Bertazzi está a trabalhar. Do ponto de vista do direito sistémico, neste momento os índices de sucesso continuam bastante alto? Sim, nós não estamos fazendo constelações durante esse período, né, da quarentena,
Então, não estamos fazendo esse trabalho presencial, mas, em geral, no ritmo, no fórum, com as constelações mensais, tem um fluxo bem legal. Inclusive a mudança de cultura dos advogados, né? Então, os advogados já tendo conhecimento das leis sistêmicas e da maneira com que a gente trabalha no fórum, eles mesmos já orientam os clientes e isso já facilita, porque eles percebem também, né? Os advogados que têm contato com isso, eles percebem quando que lutar pela justiça, pela lei, de uma forma que contraria as leis sistêmicas, significa remar contra a maré. Não dá certo. Em geral, é convincente. Quando as pessoas chegam na audiência querendo ir contra a maré, eu explico também, né, as consequências. As pessoas, muitas vezes, resolvem fazer uma constelação e resolver dessa forma. Mas elas têm o direito também de não fazer. Ninguém é obrigado a fazer constelação ou a participar das vivências, a assistir. Quem assiste também não é obrigado a se expor de maneira nenhuma. A pessoa pode ficar ali sentada, sem falar do próprio assunto. As vivências são abertas para qualquer interessado. Então, estar ali não significa que a pessoa tenha uma questão, tenha um processo. Sempre comparecem estudantes, advogados, professores das faculdades aqui próximas. Então, é um trabalho bem discreto. A pessoa se expõe só o tanto que ela quiser. Aliás, nem o tanto que quiser, porque eu não dou direito a pessoa falar. Por exemplo, começar a reclamar ou acusar outra pessoa. Não tem esse espaço durante as vivências. Elas são mais silenciosas, as pessoas não expõem suas intimidades, e quem não quer nem participar fica ali sentado só observando. Mesmo assim, tem gente que não quer nem participar, e isso também é respeitado, a participação não é obrigatória. Mas quem participa se beneficia muito. Quem está a assistir acaba por também se beneficiar, não é? Acaba por ser também algo que talvez se anima numa próxima oportunidade de participar, e isso contribui naturalmente também com um efeito pela ressonância do grupo para aquilo que são os benefícios para a sua própria vida. Isso. E além dessa prática para resolver os conflitos, além da constelação, né, eu vejo que o direito sistêmico é mais do que isso, porque é um campo de estudo onde a gente relaciona as leis sistêmicas e as leis humanas, né, as leis positivadas dos códigos. Então, surgem alguns questionamentos em relação a uma lei, se ela é adequada ou não, se ela dá certo, se ela funciona ou não. Em alguns casos, nós vemos que existe uma evolução nas transformações das leis, elas estão evoluindo, mas tem pontos ainda em que, sob a ótica do direito sistêmico, eu questiono, e eu vejo que é preciso caminhar para uma mudança. Existe uma margem em que é possível a gente aplicar o direito sistêmico. Existe uma margem, porque existem princípios jurídicos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, tem o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente pode questionar, sob a luz desse princípio, o que é mais digno para uma pessoa: ter o reconhecimento de quem são seus pais biológicos e, junto com os adotivos, os biológicos primeiro, os adotivos depois, ou excluir os pais biológicos e só os adotivos é que fazem parte dos direitos da personalidade dela. O que é mais digno? Reconhecer que ela é quem ela é, que a história dela foi como ela foi, o que lhe dá mais força? Ou negar uma parte dessa história? Esse é um exemplo. Um outro princípio: a supremacia do interesse do menor, da criança e do adolescente. Todas as demandas que dizem respeito à criança e adolescente têm esse princípio, o superior interesse da criança e do adolescente. O que é do seu superior interesse? E a gente pode dizer, é do seu superior interesse que sejam reconhecidas todos os que pertencem à sua família.
tenha um lugar no seu coração, é do seu interesse. Não é do seu interesse, interesse no sentido de o que lhe faz bem, né? O que é a favor deles. Não é de seu interesse que os pais sejam excluídos. Ah, mas e se o pai espanca? E se a mãe agride? E se a situação, se o pai é bandido? Tudo bem. Pode-se, em algumas situações, é necessário para resguardar sua integridade que ele seja retirado, né? Que os pais sejam afastados dele e ele seja colocado num outro ambiente, numa instituição, numa família substituta. Isso pode ser necessário, mas não é benefício para a criança que os pais sejam excluídos, tais como eles são, do seu coração. Então, o direito precisa se adequar a esse princípio. Esses princípios. E o desafio... Por exemplo, no processo, uma ação de alimentos, é a criança que entra com processo contra o pai. Pela lei atual é assim. É o fulaninho de 7 anos, representado pela sua mãe, ajuização contra o pai. E aí, como é que fica isso diante das leis sistêmicas? Quer dizer, quem está representando quem? Quem está a serviço de quem? Né? É uma violação às leis sistêmicas. Claro. Então, tá aí algo que vai ter que mudar. Existe já um trabalho sendo feito nesse sentido. Isso é direito sistêmico. E os processos que decorrem dessa forma acabam por deixar ou ampliar ou criar feridas profundas, não é, no coração das crianças, que depois têm repercussões no futuro, como já comentaste aqui um pouco antes, acabando por voltar a repetir processos e padrões daquilo que se passou na sua vida, não é? Quantas pessoas já passaram por isto, as famílias já passaram por estas situações 2 e 3 vezes e acabam por repetir, ainda que de uma forma consciente não o queiram fazer, mas inconscientemente acabam por passar por esses processos, não é? O desafio, no caso do direito sistémico, acaba por ser encontrar formas de enquadrar estes princípios básicos de vida, estas ordens do amor, naquilo que são como é que eu ia colocar isto? Naquilo que são os detalhes da lei de cada país, no fundo, porque há coisas que são semelhantes. Por exemplo, tu falaste aí no supremo interesse da criança, em Portugal passa-se da mesma forma, e de alguma forma encontrar meios e caminhos para aplicar esses princípios de forma a que se possa cumprir a lei aplicando os princípios, não é? Isso é um trabalho fantástico que tem vindo a ser desenvolvido neste campo do direito sistémico e por tantos profissionais que já estão a atuar aí no Brasil, alguns aqui em Portugal também. Então eu só tenho a agradecer pela tua disponibilidade e deixar aberta a porta para quem sabe daqui a algum tempo falarmos sobre este tema ou sobre outro, numa outra ocasião que tu tenhas disponibilidade para estar connosco. Muito grato, foi um prazer estar contigo durante este tempo. Beleza, Marco, prazer foi meu, grato aí pela oportunidade, viu? Grande abraço, tudo bom. Espero que possamos em breve estar juntos, viu? Isso, sim, vamos estar juntos, sim. Grande abraço, estarei contigo e com o juiz Joaquim na vossa próxima conversa. Maravilha, nos vemos lá. Obrigado.